Olá, boa noite. Olá, Sofia, como vai? Tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite a todos, Boa noite. aos amigos e amigas que já estão com a gente. Obrigado a todos. Vamos dar início a mais uma live semanal do Centro Espírita Humberto de Campos, hoje com o nosso irmão Paulo de Tarso, que irá abordar para a gente o tema O amor é a solução. Agradecemos a sintonia de todos. Vamos à nossa prece inicial. Pai, de infinita misericórdia e bondade, rogamos o amparo e a guarida a todos nós, pedindo que envolva a cada um que esteja conosco nesse momento, bem como a toda a humanidade, especialmente aqueles mais atingidos pela pandemia do coronavírus. Nos ajude, Senhor, nos sustentando, renovando a nossa fé e o bom ânimo em dias melhores. Que o Mestre Jesus seja sempre a luz das nossas consciências. Que assim seja. Bom, na semana que vem, nós teremos a palestra As Virtudes e os Vícios, com Rosiane Oliveira. Convidamos a todos desde já. Vamos agora passar a palavra para Paulo de Tarso, que, ao final da nossa transmissão, fará a prece de encerramento, encerrando a nossa live. Paulo, fica à vontade, é com você, a casa é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tá, paz. Gente, boa noite. Alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, com os nossos amigos do Centro Espírita Humberto de Campos, Vitória e Conquista. É uma alegria mesmo, satisfação enorme. E é uma satisfação redobrada porque nós vamos falar hoje de amor, né? É um tema que eu gosto muito de falar porque o amor, a forma como a gente lida com o amor aqui na Terra, é no mínimo curiosa, né? Porque é o sentimento máximo que nós temos, é a força maior que pode existir na alma, né? Conforme assim Erasto vai dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é o ápice do sentimento. É aquilo que se pode chegar no máximo do sentimento, é o amor. E nós temos a possibilidade não só de sentir o amor, como também de termos consciência do amor que nós sentimos, que isso é melhor ainda. Porque o amor enquanto instinto, que a gente chama, esse sentimento de atração que nós temos um pelo outro, isso que faz também os seres infra-humanos se atraírem, né, para efeito de reprodução e tudo. Essa mesma palavra, ela está aí para ser colocada, mas ela é muito bruta, ela está muito na terra ainda, está muito na matéria. Ao passo que o amor que nós estamos falando, que é o amor sol, esse sol que irradia o espírito, que é a culminância, que é a expressão de Deus em nós, isso é muito distante ainda desse amor que a gente sente. Mas esse amor primitivo, ainda, ele é a escola do outro amor, né? A gente só aprende a amar amando, a gente só aprende a andar andando, só aprende a fazer fazendo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essas formas diferentes de amar, até para a gente contextualizar o amor como solução, né? Porque é importante a gente pensar no amor como solução. E quem definia muito bem esse amor de uma forma muito clara eram os gregos, né? Os gregos tinham essa percepção de que o amor é uma palavra polissêmica e que, portanto, tem muitos significados e que não se pode chamar coisas distintas pelo mesmo nome porque isso pode dar confusão. Então, quando a gente ouve uma expressão, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, amar ao inimigo, é claro que esse amor não pode ser o mesmo amor que a gente sente através do ego. Porque o amor do ego, ele é um amor que pressupõe algumas qualidades na relação. Reciprocidade, atração física, algumas outras questões fisiológicas que eu vou comentar aqui com vocês sobre o amor. Um objetivo, quando eu falo de amor, às vezes a pessoa diz, mas Paulo, você está destruindo o amor romântico. Não, não. Vocês vão entender por que eu falei isso. É que o pessoal comenta isso comigo. É apenas para explicar que existe esse amor ainda mais lá para trás um pouco, né? Então, quando a gente pensa no amor do ego, quando a gente pensa no amor das sensações, não dá para pensar no amor inimigo assim. Porque o inimigo não vai nos dar o que nos dá um ente querido, né? Não vai nos dar a reciprocidade de um ente querido. O inimigo vai nos dar a repulsa, muitas vezes. E aí não dá para a gente poder sentir
o mesmo amor que a gente sente por um filho, por um companheiro, uma companheira, um pai, uma mãe, não dá para comparar. Mas é porque justamente como uma palavra polissêmica, muitas vezes a gente confunde e acha que amar é uma coisa que pode ser aplicada em todas as dimensões, o amor que a gente aprendeu a sentir, e não é verdade. Então os gregos chamavam o primeiro amor mais importante, que é esse amor mais primitivo, mais da terra, mais da carne, mais da força, mais da sobrevivência, ele chamava de Eros, é o amor de Eros. Esse amor, que é o amor Eros, ele é um amor que ele pressupõe o desejo, a falta, a ausência, né? E isso, claro que esse amor, em sendo ausência, ele dá a falta. Então, o amor dá falta. Eu desejo o que eu não tenho. Então, Eros, ele tem uma característica interessante, porque Eros, quando ele é realizado, imediatamente ele deixa de desejar porque ele tem. Então, é aquela história de que você quer tanto uma coisa que quando você recebe aquilo que você deseja, imediatamente você não deseja mais, você perde o interesse por aquilo. E quantas coisas não são assim? Brinquedos. Às vezes você quer comprar uma coisa e você deseja muito, aí você compra e daqui a um tempo você olha para aquilo e diz, por que eu comprei esse negócio? Aí vai entulhando a casa de coisas, de desejos, que quando se realizam, eles perdem a essência. Né? Então ele chamava isso de Eros. É um desejo que a gente tem de consumir o outro. É o desejo que a gente tem da necessidade do outro. Eros é o nível, vamos dizer assim, mais intenso desse amor, porque o Eros ele está em nós. Né? E como nós temos necessidade de completação psíquica, nós temos necessidade de completação de alma, a gente busca nas outras pessoas essa completação. Então, na verdade, as relações humanas, elas muitas vezes são relações de completamento, de completação, de complementação, vamos dizer assim. Elas são relações onde um busca no outro aquilo que lhe falta. E aí, às vezes, isso dá um pouco de confusão, porque gera um nível de expectativa lá em cima, e como essas expectativas normalmente elas são frustradas, porque o outro muitas vezes não tem a competência de nos dar aquilo que a gente sente, e às vezes nem a gente sabe exatamente o que a gente falta na gente. Então a gente projeta no outro uma felicidade e aí diz assim, faça-me feliz. Aí o outro, se preocupe não que eu vou lhe fazer feliz, mas dentro da cabeça dele ele está perguntando assim, como assim? Né? Como é que eu vou fazer para tornar esta criatura feliz? Então o Eros, ele passa por cima disso porque há um desejo principal aí por trás, que é a saciação de uma necessidade. Depois nós temos uma outra gradação, que é pouco comum, que é o Storge, é uma outra gradação amorosa, né? Que é uma gradação mais aí de família, na relação entre filhos, pai, esse tipo de coisa. Aí a gente tem aquele amor de filia, que é aquele amor de amigos, ele chamava esse amor. E aí vem outros, filautia, que é aquele amor por si mesmo, né? O amor de pragma, que é um amor que muitas vezes a gente vê isso em casais mais longevos, assim, na relação, aonde o amor, aquele amor do desejo sumiu, aonde não existe mais aquela coisa do carinho e tal, mas existe um motivo, né? Estamos juntos por causa dos filhos, estamos juntos por causa de uma obra que a gente edificou, estamos juntos por causa do patrimônio. Pragma é isso, pragma tem um motivo, que não necessariamente... As pessoas estão juntas por esse motivo, mas não é aquele amor quente, caliente, que faz as pessoas virarem assim a ponta do pé quando estão desejando o outro, etc. Né? Aí a gente tem também ludos, né? Aquele amor da alegria. Né? A pessoa está junta do outro porque se junta por causa da alegria, porque aquilo é legal, aquilo é bacana. Né? Tem aquele amor que é a gentileza, né? Até chegar na gentileza, uma pessoa chega na casa do outro, é super bem tratado. Aí aquele amor que claro, não é um amor, né, de parente, não é um amor de desejo, mas é um amor, né, uma espécie de amor, né, que eles chamam isso de xênia. Olha aqui, isso que legal. Xênia. Então aí tem muitos amores, né? Até a mania é uma forma de desejar, é uma forma de amar, no sentido do desejo, da busca do outro, da completação, etc. Então, como a gente não tem essa pluralidade, a gente chama de amor tudo. Aí caímos naquela armadilha do amor, que quando estamos apaixonados, aí um vira para o outro e diz assim, eu te amo. Aí o outro tem que dizer assim, eu te amo muito. Aí o outro diz, eu te amo muito, 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 muito. Aí tem que ficar gradando a palavra para que a palavra possa expressar a quantidade do amor que um sente pelo outro. Imagina. Né? Então, o amor ele termina sendo
algo que não basta em si mesmo. Ele tem que ter um outro tipo de argumento para poder expressar de fato a sua quantidade. Jovens normalmente fazem isso, né? Quem é normalmente assim, que tem esse amor da juventude, na hora de desligar o telefone é um jogo, né? Porque fica ali, desligue, não, desligue você, não, eu te amo muito, eu te amo mais. Aí quando dispara, eu me lembro daquele filme Ghost, que a mocinha falava pro mocinho assim, eu te amo, e ele dizia idem, né? É a morte isso, porque idem não é amor, idem idem é qualquer coisa, não é eu te amo, né? Outra coisa é eu te amo, aí o outro vem dizendo eu te adoro, aí você vê que amor e adorar já é uma coisa para baixo, embora a adoração seja o máximo que alguém pudesse fazer por alguém, por um Deus, né? A adoração a um Deus é a veneração. Mas não basta, tem que ser amor. E amor palavra, não é o amor sentido, é o amor dito, para que o ego se satisfaça naquele momento. Então, quando a gente está nesse nível amoroso, a gente tem que lembrar que nós somos um corpo, né, que tem uma fisiologia, e essa fisiologia ela também está impactada no amor, porque, afinal de contas, a natureza criou esse amor para fazer com que a gente se atraísse um pelo outro e que a gente pudesse se reproduzir. Então, a finalidade desse desejo, o desejo sexual, o desejo do impulso, ele é por conta da reprodução mesmo, não tem uma outra finalidade. Então, para que isso acontecesse, eu queria que vocês imaginassem como seria, por exemplo, a reprodução do homem das cavernas. Aquele homem lá nas savanas africanas. A mulher pesava 260, 200 quilos, era muito grande, toda peluda, não tomava banho, né? Porque não tinha esse hábito, não tinha creme de beleza, não tinha condicionador de cabelo, não tinha chapinha, não tinha nada disso, não tinha botox, não tinha cirurgia plástica, não tinha lipoaspiração, não tinha nada. Academia, nada. Vegano, nada disso. Era no bruto mesmo. E o outro também. Imagina, aquele sujeito, né? Lá no meio das cavernas. E eles se sentirem atraídos um pelo outro. Então, tinha alguma coisa. Como as cobras se atraem, como os insetos se atraem, também os homens, os seres humanos também tinham seus mecanismos. Então, a primeira coisa que atrai uma pessoa na outra é uma coisa que o cérebro capta, que chama simetria bilateral. Você nunca imaginou, quando você olhar uma pessoa, você dizer assim, eu estou aqui muito impressionado com a sua simetria bilateral. Ninguém nunca falou isso. Eu tenho certeza. Mas é isso que a gente percebe, porque o nome disso é beleza. Harmonia. O lado direito da pessoa é igual ao lado esquerdo. Então você vê que ali tem um princípio genético. Observe que nós estamos falando de reprodução. Então, se eu vou gastar meus genes para reproduzir com alguém, eu quero gastar com alguém que seja geneticamente muito legal. Então, a natureza, ela busca essa necessidade para que a gente possa buscar esse parceiro. Aí, boa noite, nossos irmãos de que chegando aí, Xanda chegando. Muito bom, bacana estar com vocês aqui. Então, a gente, quando vê esse primeiro desejo, né, essa simetria bilateral, depois vem uma outra questão que a gente costuma chamar de beijos mágicos. Eu tenho certeza que alguém já disse assim, que beijo. O beijo mágico, na verdade, é porque na nossa boca, em algumas partes do corpo, nós temos a capacidade de perceber uma proteína chamada de MHC. Não é THC. THC é lá da droga. Eu estou falando da MHC. MHC é complexo principal de histocompatibilidade. Aí é que você nunca falou isso mesmo. Você dá um beijo na pessoa e diz assim, olha, o seu MHC é maravilhoso. Nunca ninguém falou isso. Mas é o que acontece. Isso quer dizer que o seu sistema imunológico captou no outro a complementariedade. Ou seja, se nós fizermos um filho, pode ser que o nosso filho seja sadio. Então a natureza ela tem essa condição de criar isso. E a partir daí, o sujeito começa a envolver-se nessa relação inconsciente, porque é o corpo, é a natureza quem está impelindo um ao outro, está levando um ao outro, e por isso a gente vê casais que não são que são meio estranhos, assim, que são até incompatíveis. Você vê o rapaz de extrema beleza, a moça nem tanto, a moça de extrema beleza. Isso há um atrativo. Eu estou tirando o espírito aqui, por enquanto, da jogada, porque
isso aqui acontece com todos os seres vivos. De um modo geral, aqueles animais, eles passam por esse tipo de situação. Você vê que os animais, eles não fazem neném, filhote com qualquer um. Eles escolhem, né? O pavão tem que fazer a dança do acasalamento, tem que realmente fazer um esforço para conseguir reproduzir. Então, nesse processo da reprodução, depois aí vem a questão da situação do relacionamento em si, que é o sujeito vai para uma relação sexual, por exemplo, e aí começa a atuar no cérebro uma série de substâncias, a dopamina, a oxitocina, né, a serotonina, a noradrenalina, que são substâncias, são neuroestimuladores, neurotransmissores, que vão atuar no cérebro para produzir ou estimular determinadas áreas do cérebro que são associadas ao prazer, à saciação, ao pertencimento. Né? A ocitocina, por exemplo, ela é muito interessante para aquela coisa do acarinhar. Então, quando a mãe está amamentando, por exemplo, que o neném está no mamilo, está ali sugando leite, está produzindo no cérebro da mãe e no dele também ocitocina, muita, né? Porque ali dá aquela sensação de aperto, começa a criar uma sensação de dependência química, que é chamado de o ciclo da paixão. E aí é aquele momento em que você está mais apaixonado. É o momento em que você beija uma pessoa e você fica com borboletas no estômago, né? Vira os olhos. É nesse momento que você sente a boca seca, os olhos brilham, o sistema imunológico diminui a sua intensidade, e aí você fica completamente bobo, ri de tudo. Os apaixonados riem de tudo. Uma das características para você ver se um casal está apaixonado é quando eles começam a sorrir de qualquer coisa boba. É porque o nível do córtex reduz a capacidade de vigília, de percepção, de crítica, e aí tudo fica lindo. Então a gente começa a imaginar, daí começam a surgir os príncipes encantados, as princesas, né? Então, quando vem aquele filme Shrek, por exemplo, Shrek desmonta isso. É porque Shrek vai nessa contramão, ou seja, o tão distante era o inverso. Então, a realidade mesmo, que é o desejo deles, era serem ogros e não príncipes. Então, mostrando que realmente são ogros que se casam no tão distante, e não o príncipe fica só na fantasia. Porque as pessoas são assim, nós somos assim, né? Então, qual que é o problema desse amor? Esse amor, ele dura pouco, ele dura 2 anos e meio a 3, mais ou menos. Essa fase louca. Talvez, dizem alguns especialistas aí, que é o tempo que a criança se fortalece em termos de vida para poder continuar e sobreviver. Porque os seres humanos são diferentes de outros animais, porque nós precisamos de mais tempo. A criança, com poucos meses, se largada na natureza, ela vai morrer. Facilmente ela não vinga. E como cada mãe normalmente produz um filho e leva 9 meses para produzir esse filho, o custo de produção é muito alto. Então, é preciso tomar cuidado. E é preciso ter essa complementariedade de um que vai buscar comida e o outro que vai ficar. Então, isso não é uma coisa da modernidade, da pós-modernidade. Não, isso é uma coisa da história. E nosso aparato biológico, psíquico, é assim, ele funciona desse jeito. Agora, claro, você tem um modelo social que você vai dando determinadas situações. Então, você já extrapola essa questão, por exemplo, quando se fala da monogamia, por exemplo, a monogamia ela vai até contra um pouco a questão da natureza, porque o homem, ele tem, naturalmente, ele é um multiplicador, né? A mulher, ela é mais a produção, vamos dizer assim, na natureza, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Mas como nós somos seres conscientes, almas, viventes, nós temos outras perspectivas. Ou seja, muitas vezes a química atua em função de atrações espirituais. As energias espirituais criam circunstâncias tais que os indivíduos também são atraídos espiritualmente. E não quer dizer que fique só no físico, sobretudo quando os espíritos, eles, de certa forma, têm os seus vislumbres de liberdade e eles conseguem perceber no outro as emanações da complementariedade espiritual que faz com que um seja atraído ao outro, e a partir daí a gente vai criando essas atrações que não necessariamente são sexuais, são amigos, pessoas queridas que se aproximam,
que às vezes tem muito mais relação com a gente do que as pessoas que estão mais próximas. Então, isso tudo faz parte dessa alquimia do amor, né? Mas, de novo, falando a respeito desse amor, a gente não pode simplesmente achar que esse amor seja o amor que vai ser o driver, né, da nossa relação com o mundo, com o crescimento espiritual. Por quê? Porque esse amor ele só serve para isso mesmo. Ele tem essa coisa do indutor, para a gente sentir que é legal estar junto, para a gente sentir que é legal ter o outro, para a gente sentir que essa coisa da natureza, da sociedade é importante. Agora, tem um amor que eu diria assim, que é o amor ágape, né, que seria mais perto do ágape, que é o amor grego, que ele é um amor a essa coisa do divino, tá? E essa coisa do divino, ela também tem gradações, porque eu tenho um amor a um Deus que está fora de mim, que eu desejo, que eu amo a esse Deus, e aí João vai dizer assim, aquele que diz que ama a Deus e não consegue amar o seu semelhante é um mentiroso. Porque como é que você pode amar quem você não vê e não amar aquele que você vê? Não é uma lógica interessante? Então, esse amor que muitas vezes a pessoa tem à divindade, ele é um amor que ele não é exatamente um amor forte, assim, de intensidade. Né? Não é. Ele é um amor que ele é um amor da necessidade da salvação, muitas vezes, da idolatria, aquela coisa que fica muito nos nossos horizontes mais antigos, mais passados. Mas o que a gente tem que falar agora é de um outro amor, que é um amor que já existe em nós. Esse amor, ele não é adquirido, ele já existe. Ele não é um amor que você tem e depois não tem, porque esse amor do ego, ele é um amor que você tem, depois você não tem, depois você tem de novo, deseja ter novamente. E quando a pessoa se machuca nessa relação amorosa do ego, normalmente ela se blinda para não amar mais no nível do ego. E se não ama no nível do ego, ela cria uma resistência para amar no nível do eu, no nível do self. Porque, como diz o nosso amigo Anderson Novaes, em um dos seus livros sobre amor, ele diz que o amor é um sentimento do self, é um sentimento da essência. Esse sentimento da essência, ele precisa se expressar. Ele não é um amor para você sentir para um ou para outro. Ele é um amor que se expressa. E quando ele se expressa, ao sujeito que consegue expressá-lo, ama de forma plural. Ele não ama esse ou aquele ou aquele. Ele ama por uma razão muito simples, porque o amor que se expressa é um amor que ele não é construído por uma relação de neurotransmissores. Ele não é uma relação de troca. O sujeito que expressa esse amor, ele não vai receber nada em troca disso. Absolutamente. É como respirar, é como andar, é como piscar os olhos. É uma necessidade expressar esse amor. Então não é aquele amor, aquele que a gente está falando até agora. É um amor que já é da alma. E por uma razão muito simples. Porque nós somos constituídos, todos os nossos poros, cada átomo, cada elétron, cada partícula quântica da nossa matéria, ela tem a mesma fonte. E a mesma fonte é uma fonte que emana essa luz. É uma fonte que André Luiz vai dizer no livro Missionários da Luz, que para os planetas funciona como o mecanismo da atração. Nos mecanismos da química são as afinidades. E nos seres humanos é isso que a gente chama dessa capacidade do reconhecimento consciente de que nós temos a possibilidade de sentir pelo outro algo que não é do ego, algo que é da natureza do ser humano. Esse amor que é da natureza do ser humano, ele é um amor que é da própria essência. Então ele não se expressa por ignorância. Imagina o seguinte, você tem uma luz, você comprou uma lâmpada muito poderosa, mas você não conhece ainda como é que tira a lâmpada de dentro da caixa, por exemplo. Ela já vem acesa, é uma lâmpada especial, ela já vem acesa. Mas você não sabe como é que abre a caixa, como é que desembala. Então essa lâmpada está brilhando lá dentro, mas do lado de fora a luz não chega. Chega assim, uma restezinha de luz, né, que o Dr. Jorge André poderia chamar isso de núcleos em potenciação, que são essas restas de luz do self que está se expressando no nível mais periférico do ego. Já todos nós temos de vez em quando lampejos desse tipo.
Até os seres mais primitivos, aqueles seres mais rudes, eles têm uma capacidade de expressar essa amorosidade. Um animal, às vezes, né? Aí já é alguma coisa. Então, quando a gente começa a ir nesse entendimento, a gente começa a ver que o nosso grande trabalho, realmente, é começar a tirar as cascas que nos impedem de fazer o brilho da nossa luz. É como Jesus dizia, né? Brilha a vossa luz. Então, o brilhar a vossa luz é fazer com que haja uma luz que se expresse através de mim. Que o meu corpo não seja um impeditivo, o meu psiquismo não seja um impeditivo para que a minha luz brilhe. Que eu não seja um anteparo. Quando ele diz assim, quando uma luz se ilumina, você não pode botar embaixo do módio, você tem que botar no velador. Então a luz já existe, você bota dentro do módio e fica com ela guardada ali, ela não se expressa. O que expressa é a escuridão. Por isso que a gente diz que o sujeito vai da escuridão à luz, na verdade ele vai da ausência da representação ou da aparição dessa luz à expressão da luz. Essa é basicamente, nós não aprendemos a amar, nós aprendemos a nos dar o direito, a nos permitir liberar para o mundo o amor que já existe em nós. Não é legal isso? Então, todo o exercício nosso da amorosidade consiste nisso. Consiste porque Erich Fromm escreveu um livro, A Arte de Amar, que ele diz assim, você tem algumas coisas que você tem que exercitar, e tem mesmo, porque para chegar no nível da liberação do amor sélfico, do amor do interior do ser, eu preciso, de alguma maneira, fazer um movimento para que dentro de mim essa alquimia se processe, ou que eu consiga remover amorosamente, também tem que ter esse movimento, né, que paradoxalmente, eu só consigo resgatar o amor de mim se eu mergulhar em mim amorosamente. Se eu fizer isso com culpa, se eu fizer isso com ressentimento, se eu fizer isso negando a minha essência verdadeira, eu não vou conseguir andar muito. Eu vou ter sempre uma resistência muito grande e não vou conseguir aprofundar minha sonda, né? Deixa eu pedir um favor a vocês, porque eu aqui na minha tela do Instagram, eu não estou conseguindo ver o horário. E como o Instagram é muito assim pontual com relação ao tempo, quem puder, por favor, de vez em quando me informar aí o horário, eu agradeço, porque aí eu vou me orientando aqui pelas mensagens de vocês, viu? Agradeço mesmo. Para eu não me perder aqui e terminar, de repente, a gente ficar no vácuo, né? Como diz a juventude aí, ficar no vácuo e eu falando e a gente terminar sem concluir. Então, esse movimento para dentro, ele é um movimento amoroso, ele é um movimento que tem que ser buscado com a generosidade, né, que nos é dada de uma forma clara, pelo próprio movimento da alma, né, de a gente se aceitar. Olha, gente, eu acho que a gente tem assim muita coisa boa para a gente aprender com a vida, e uma das coisas mais interessantes que a gente aprende com o Espiritismo e com Jesus, porque Jesus era assim, Jesus ele dizia que nós não devíamos trabalhar em cima da hipocrisia. Tem algumas coisas no Evangelho que são muito claras. Primeiro, a unidade, a ideia de união, né? A ideia da unificação, que Jesus pregava isso muito claramente. Depois, a ideia da não hipocrisia. Embora para a gente que está encarnado, para o espírito encarnado, a hipocrisia é ainda uma coisa boa, eu diria boa por quê? Porque no nosso estágio evolutivo, a casca do corpo permite ao espírito se expressar de uma forma mais tênue do que a sua própria natureza, né? Então é um atenuador, digamos assim, das nossas imperfeições. Mas no caso da transformação, ficar no egoísmo é uma estagnação que pode retardar o nosso passo. Então por isso que Jesus dizia, quando você estiver ali vendo os escribas, quando você estiver vendo esse povo na rua, preste atenção no que eles dizem, mas não preste atenção no que eles fazem, porque eles não fazem o que eles dizem. Então, é a hipocrisia, né? São sepulcros caiados, são pessoas podres. E ele vai expressar isso muito claramente na parábola da figueira que secou. Isso, para mim, é muito claro na parábola da figueira que secou. Aquela figueira é uma representação de um homem que tinha uma aparência e um conteúdo que não correspondia à aparência. Então, quando Jesus vai em busca da figueira e que não consegue encontrar ali os figos, né? Ele
ele diz assim, que ninguém mais se iluda com você, que ninguém mais coma frutos de ti, né? Que ninguém mais coma os seus frutos da enganação. E a gente vê hoje muita gente enganando os outros, né? É o que a gente mais vê. Mas a sociedade midiática, a sociedade pós-moderna, o mundo líquido, ele tem uma vantagem, porque os hipócritas, aqueles que são os mentirosos, eles se desmoralizam muito rapidamente. Isso é verdade. Então a gente, graças a Deus, nós temos essa possibilidade, né? Porque no momento em que a gente vê o nosso escândalo, há que ver o escândalo, mas há daquele por quem o escândalo vem. No momento que o nosso escândalo aparece, nós temos a oportunidade de ouro de a gente se levantar, da gente se recuperar, né? Não é uma coisa 100% ruim, não, não. Leon Denis diz uma coisa interessante. A dor, ela não é um instrumento de punição, é um instrumento de redenção. É diferente, porque a dor, ela tem a finalidade de despertamento. Então, quando ela desperta, ela permite que o indivíduo saia do erro para o acerto. A dor significa dizer que eu estou em dissonância com o meu mecanismo harmônico da natureza, que eu não estou seguindo, digamos assim, o fluxo da natureza. Então, por conta disso, eu criei uma dissensão, eu criei uma desarmonia e, consequentemente, fui parar na cerca. E a cerca de arame farpado, ela cortou minha pele e doeu. Aí, isso quer dizer, volte. Se eu quiser ficar me enrolando na cerca, eu posso até ficar, porque eu tenho livre-arbítrio. Mas não é uma atitude muito inteligente o sujeito ficar se agarrando numa cerca de arame farpado. Vocês vão convir comigo. Então, no momento que doeu, você volta, repensa, não fica se batendo na cerca. Então, o que acontece nas relações amorosas? Muitas vezes nós cometemos erros sistemáticos e permanecemos no erro sistemático. Então, agora, por exemplo, as relações amorosas que foram construídas com base no ego e que, de repente, descobriram que estão na falência das suas expressões, o que se faz com isso? Se destrói toda uma possibilidade de relação, se destrói um passado, se destrói toda uma história de amor bacana que se construiu lá atrás, simplesmente porque agora não está dando certo. Não, agora é que é a hora justamente de uma outra categoria de amor surgir, que é o amor da humanidade, que é o amor da indulgência, que é o amor da caridade, que faz com que o sujeito, a pessoa, o companheiro e a companheira, eles possam seguir a sua vida sem necessariamente se odiar. Não deu certo, encerra a comunhão, digamos assim, da permanência carnal, da conjunção carnal, mas isso não quer dizer que as almas sejam dissipadas ou se dissipem para criar novos núcleos de dificuldades que depois terão que ser reparados para efeito da expressão dessa qualidade amorosa. Então, o melhor lugar para a gente expressar, aprender a amar, é no meio dessa dificuldade. É no meio desse lugar. Então, as famílias, por exemplo, são os laboratórios do amor. Porque nós não vamos encontrar na família somente harmonia. Infelizmente, a gente até gostaria. Mas, às vezes, a gente encontra na família o resultado da nossa própria ignorância. A gente encontra na família, às vezes, a união de espíritos que não são afins. A gente encontra, às vezes, um filho ou uma filha que traz para dentro da sua família uma pessoa que não tem nenhuma sintonia com você. E isso, na verdade, não quer dizer que seja uma dificuldade, não, é uma prova, é uma necessidade de superação. Porque nós não temos que amar apenas aqueles que nós amamos, né? Amar quem ama a gente, quem gosta da gente, quem agrada a gente, isso é fácil, qualquer um faz. Agora, amar quem não nos ama, amar quem não nos paga por esse amor, porque é o amor da permuta, esse é que é difícil ainda. E aí, o nosso exercício amoroso significa ir além da necessidade da superação ou da complementação do ego e irmos em busca da possibilidade de sermos amados e amarmos verdadeiramente. Eu tenho uma frase que, às vezes, quando eu falo isso, tem pessoas que até não entendem muito bem. Já fui interpelado algumas vezes com relação a isso. Mas a frase é a seguinte: quem ama não merece ser amado. Merece no sentido de que o fato de você amar alguém não lhe dá o crédito de você ter que ser amado obrigatoriamente. Porque isso é o primeiro exercício do amor. Quando você começa a aprender a amar assim, quando você começa a receber essa possibilidade de você entregar algo a alguém sem necessariamente você criar, você já começa a dar um passo na incondicionalidade do amor, porque o amor verdadeiro é incondicional. Então,
essa mudança na posição é importantíssima. Inclusive, nós, pais, temos que estar atentos a isso. Porque, às vezes, em casa, nós também fazemos nossas barganhas emocionais. Com os nossos filhos, com aquelas pessoas que são mais próximas, com os nossos pais, quando vivos. Então, a gente faz também nossas barganhas emocionais. E isso é uma coisa que a gente deve superar, né? Através do exercício mesmo. No começo vai ser mais difícil, a gente vai entender que a gente está perdendo alguma coisa, né? Às vezes, quando é uma pessoa muito esperta, aí a gente acha que a gente está se reduzindo, está se abaixando. Mas entenda, o fato de você sentir compaixão por alguém, o fato de você sentir amor por alguém, não faz de você uma pessoa menor e nem diz que você deve se deitar numa cama com uma pessoa ou viver para sempre agarrado com ela. De jeito algum. Você pode emanar para essa pessoa pensamentos positivos, você pode desejar o bem a ela, você pode jamais fechar uma porta quando essa pessoa tentar voltar-se para você, né? Em níveis diferentes, no nível que você achar que é pertinente, mas não guardar o rancor, exercício da amorosidade. Sabe por quê, gente? Eu acho que ajuda um pouco a gente entender dessa forma. Quando o Evangelho nos convida a fazer aqueles 3 amores, né? Que é amor a Deus, amor ao outro e amor a mim, isso não é novidade, isso está no Velho Testamento, já está lá amor a Deus desde o Velho Testamento. Amar ao próximo, amar ao viajante, isso já está em Levítico, Deuteronômio, isso já não é uma coisa nova, não, é uma coisa muito antiga. Agora, claro que o entendimento disso muda em função da escola, em função da linha do pensamento. Vamos pensar no cristianismo, especificamente no primitivo. Então, a proposta de Jesus, ela é muito vasta, é muito ampla, porque ela vai no sentido de que, primeiramente, nós temos que reconhecer Deus como fonte amorosa. Então, o reconhecimento de Deus é a primeira coisa. E aí a gente tem na doutrina espírita uma informação importante de que Deus é a causa cáusica de tudo. É a causa primária de tudo. E como causa primária, nós não podemos imaginar que o que é feito seja diferente da sua própria matéria-prima. Se a matéria-prima é Deus, porque Deus usa de si mesmo para produzir as suas criações são emanações de Deus. Allan Kardec, inclusive, quando ele começa no Livro dos Espíritos, isso é curiosíssimo. Nas questões 14, 15 e 16, ele tem uma interpretação, juntamente com a falange do Espírito de Verdade, muito interessante sobre essa questão de Deus, dizendo que Deus, na verdade, é uma coisa e a criação é outra coisa. Mas você vai perceber, lá no final da obra dele, na Gênesis, no capítulo 2, no item 24, quando ele muda isso. Ele diz que não existe uma criatura, por mais mínima que seja, que não esteja totalmente imersa, não é iluminada, é imersa, é dentro do fluido divino. Então é como se o fluido divino fosse, na verdade, uma transcendência de Deus dentro da imanência da criatura. Então nós somos encharcados, nós estamos nos banhando de Deus, é como dizia Paulo, estamos, nos movemos, estamos dentro de Deus, somos totalmente a energia divina. Os antigos, quando falavam da reencarnação, eles se expressavam dessa maneira, ou seja, as almas são, quase que nós podemos dizer, as almas são os sonhos de Deus. Deus sonha através da dinâmica e esse sonho representa as expressões que somos nós. Então, de alguma forma, nós somos totalmente divinos. E, consequentemente, a nossa essência, nossa gema principal é amor, é Deus. Não é o amor que a gente espera que um pai tenha por um filho. Porque o pai, ele traz um pão às 6 horas da tarde, ele cuida do filho, etc., ele protege assim e tal. Não é exatamente esse amor. O amor de Deus é nos dado, conforme assim vai aparecer no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na lei do amor, através de 2 expressões. Uma delas é a reencarnação. Amor e reencarnação. A reencarnação é o mecanismo através do qual Deus permite que as almas consigam evoluir ao ponto de se sentirem plenas nesse amor. Serem capazes de emanar esse amor, serem capazes de transfundir esse amor de uma forma absolutamente normal, né? Isso nós fazemos porque, se nós olharmos a escala espírita das questões 100 em diante, nós vamos ver
que lá Allan Kardec estabelece 3 ordens e 10 classes, aonde a diferença da terceira, para a segunda, para a primeira ordem, caracteriza-se basicamente essa diferença pelo grau de predominância da matéria sobre o espírito. Então você vai entender isso rapidamente, porque é muito simples o professor Kardec nos explicando isso. Ele diz assim, quando a matéria é maior do que o espírito não consegue se expressar. O espírito é menor. Quando o espírito é maior do que a matéria, ele é predominante. E o espírito puro, que é o de primeira ordem, ele é puro. Puro não quer dizer somente que não tem a mácula. Puro é porque ele está na sua essência pura. Ele está ali. Não tem nenhuma mistura, não tem uma gota de água misturando ali, não tem um diluente. Ele é puro, ele é a essência pura. Então, como nós podemos entender isso? Nós já somos em potência esse espírito puro, não expresso pelas dificuldades da predominância da matéria sobre o espírito, percebe? Então, o grande exercício do desapego, o exercício do reconsideração, por isso que Allan Kardec dizia que o materialismo realmente é o espiritismo inimigo do materialismo nesse sentido, porque o materialismo não constrói a perspectiva do sujeito abrir espaço para que o seu lado espiritual seja predominante sobre o seu lado espiritual. Ou, desculpa, o lado espiritual sobre o seu lado material. Entendeu? Então, esse processo realmente é um processo que a gente tem que entender que ele está na codificação de uma forma muito clara lá. À medida em que nós vamos aumentando o grau de predominância do espírito sobre a matéria, o espírito que já está, que somos nós, vai se expressando nas suas capacidades íncitas, né? Nas suas capacidades natas. E assim a gente vai construindo a nossa possibilidade de desenvolver uma essência amorosa. Voltamos a esse ponto, porque quando eu reconheço isso, quando eu entendo isso, quando eu compreendo que, na verdade, a essência de Deus que está em mim é amor, e que, à medida em que eu começo a me desmaterializar, né, na medida em que eu começo a não ser mais só instintos, não ser só sensações, não ser só sentimentos voltados para a reprodução, para o ego, para o agrado da superficialidade do ser, eu consigo enxergar a Deus em mim. Olha que legal. E enxergando a Deus em mim, permito que este Deus se expresse através de mim. E esse Deus é o quê? É amor. E aí, no momento em que eu vejo o outro, que também é Deus, eu já tenho esse amor. Eu não preciso olhar a casca dele, porque eu sei que esse sujeito, essa pessoa, é um espírito em evolução. É uma criança que está aprendendo. Mas essa criança matou outra pessoa, tudo bem, é parte da infantilidade dele, do estágio dele. Esse preço aí, essa escola, ela passa por isso. Porque quando a gente olha o livro dos Espíritos sobre a questão da morte, como ele diz isso, ele fala assim, ó, não pense na morte da forma como você pensaria na perda de um ente querido, porque isso é muito ruim. Pense que o espírito simplesmente perdeu uma roupa e vai pegar outra lá na frente. Parece frio isso, né? Mas é realidade. Então, nesse caso especificamente, eu compreendo no outro a essência divina, compreendo que ele está no estado de ignorância, aí vem a tríade da caridade, onde indulgência e perdão estão aqui no fundamento, tá certo? Que vão sustentar o meu desejo de fazer o bem, que é a benevolência. A benevolência, a indulgência e o perdão. Estão aqui se estruturando nessa tríade, e a partir daí eu me expresso na caridade, faço o meu amor em ação, que é a caridade. Não é legal? Então, o exercício é esse. Não vai forçar a natureza, que a natureza ela não dá salto, ela não permite essas coisas, tá certo? Então, enquanto a gente não fizer esse trabalho de introspecção, enquanto a gente não buscar em nós despertar a natureza íntima do amor que temos todos aqui dentro do nosso coração, a gente provavelmente vai ter muita dificuldade nessa construção da evolução espiritual, porque a solução de todos os nossos problemas passa por isso. Todos. Se a gente começa a compreender que o mundo é hostil e tudo mais, eu vou me lembrar de uma das últimas frases de Jesus, quando ele disse para os seus discípulos, fiquem tranquilos,
Eu venci o mundo. Olha que legal. Eu venci o mundo. Essas coisas do mundo aqui já não me impressionam mais tanto. Eu não fico mais tão impressionado com essas coisas do mundo. Isso aqui já não me toca tanto, tá certo? Então, é esse o momento. Nós estamos passando por um problema muito difícil agora. Nós estamos passando uma dificuldade. Uma escola, gente, ela apresenta para o aluno o exercício. Isso é exercício para todas as almas. Não quer dizer que nós vamos ficar melhores depois. Só vamos ficar melhores depois se nós agora fizermos o nosso esforço, o nosso sacrifício de superação. Né? Porque se a gente achar que vai melhorar porque a gente sofreu, é um sofrimento bobo esse. É um sofrimento que a gente acha que o sofrimento é que redime. Não é o sofrimento que redime. O que redime é o despertamento a partir do sofrimento. Aí sim, aí é um sofrimento de valor. Porque o sujeito aprendeu, através do seu sofrer, como é que ele pode se voltar para a pista, aquilo que a gente falou lá do arame farpado. Então, uma das pessoas que expressa muito bem essa questão da capacidade íntima do ser em relação ao amor é Leon Denis. Ele diz assim, falando de nós, ele diz, criadas por amor, criadas para amar, tão mesquinha, olha que legal, que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, e tão grande que, com impulso do seu pensamento, abrange o infinito. Esses somos nós. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Tá vendo, gente? Isso aqui é Leon Denis, gente. Isso é grande. Leon Denis é muito grande. Ele fala de uma forma e ele vai dizer assim, a alma tem no seu estado virtual, seu estado de potência, todos os germes do seu desenvolvimento futuro. Então, nós não temos que ter nenhum receio, nós não temos que ter nenhuma dúvida. E quando o Kardec nos convidava a uma fé raciocinada, ele não estava pedindo que a gente acreditasse nisso porque foi ele que disse ou porque foi o Espírito de Verdade que depois supostamente se apresentou como Jesus. Não é isso. Está dizendo porque é realmente uma coisa da natureza que está expressa em nós e isso faz parte do universo, não é dos seres humanos da Terra. O universo é assim. Nós somos seres universais. Nós estamos imersos nesse fluido. Nós nos expressamos assim. O amor em nós é isso. Então, quando a gente pensa no amor, a gente pensa em 3 palavras, conforme ele assim nos diz. Querer, saber e amar. Quem quer, deseja. É um desejo. Tem que partir de um desejo sincero nosso, de querer fazer a mudança. Não acontece de graça, não é? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que entender que o meu objetivo é tirar a ganga que está aqui em volta de mim, né? Tirar essa lama que me protege, para me colocar livre, para poder me expressar mais livremente em espírito iluminado. Então, o sol é um grande exemplo para todos nós. O sol, ele ilumina justos e injustos. A chuva cai sobre os certos e os errados. Então, o sol não fica dizendo assim, deixa eu ver se essa pessoa gosta de mim. Você gosta de mim? Gosto, então vou te iluminar. Você gosta de mim? Não, então sombra nele. Não existe isso, né? Não existe isso. O sol é sol e brilha porque a natureza do sol é brilhar. O homem é amor. E a natureza do espírito imortal é amar. Então, amar é isso. Amar é deixar-se amar, permitir-se amar. E se eu sofrer? Quem sofre é o ego, gente. Quem sofre é a frustração da expectativa não realizada. Não tem expectativa nenhuma. A única expectativa que nós devemos ter é que nós sejamos capazes de expressar para o mundo o nosso potencial amoroso. Que nós sejamos capazes de colocar para fora o que já temos aqui dentro. Qualquer um tem. Qualquer um tem. O que diferencia um do outro aqui é o grau de ignorância. Uns já conseguem mais, outros menos. O grau de dureza do filtro, o anteparo que impede o amor de se expressar. Mas a criação é a mesma. A semente é a mesma. O que diferenciou aí foram as escolhas, os caminhos, a opção, o tempo, a velocidade, mas inexoravelmente, todos nós seremos conduzidos a essa centelha amorosa. Então, o que nos convida ao cristianismo? Amar, 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 até doer. E que dói. Dói mesmo. Porque o começo é difícil. Mas depois, a gente aprende. A gente vai se acostumando.
a sentir que o bom não é ficar na troca, não é vender o que a gente tem de mais precioso. É doar, porque amor tem uma coisa interessante. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você entrega, mais você se sente preenchido por ele. Ninguém precisa lhe dar, porque ele já te dá de natureza. Você já sente ele chegando no seu coração. Amor é assim. Amor te invade. Amor invade a alma. Sai quebrando tudo. Rebenta todas as portas. Não é assim que a gente faz quando está louco de paixão? Quando a gente está desesperadamente louco de paixão, não é assim que a gente faz? Rebenta os muros, pula as escadas, não tem obstáculos. Assim ele é com a gente também, quando a gente permite que ele saia, não que ele entre. Então, as boas expressões amorosas em relação ao homem passam por aí, gente. Olha, não tem um ser melhor do que o outro, não. Tem não. Tem seres em condições mais evoluídas do que o outro. É diferente. Por isso que nós não podemos julgar. Nós só podemos acolher, entender. Então, na comunicação, nós podemos usar o amor quando nós tivermos a capacidade de entender por que é que o outro está naquele estágio. E o que eu posso fazer para ajudá-lo? Ao invés de criticá-lo, ao invés de achar que ele é uma pessoa ruim, a gente pode simplesmente aceitar isso, aceitar esse momento e dizer a ele que nós temos aqui, talvez, alguma coisa de despertamento. E uma das formas mais interessantes de despertarmos o amor do outro é amando, é perdoando, é dando exemplo. Então, gente, a gente só tem que temer uma coisa, como diriam os gauleses, que o céu caia sobre nossas cabeças. E nesse momento a gente tem que entender que nada no mundo material pode ser mais prejudicial do que a obliteração da nossa capacidade de sermos amantes, de sermos amorosos, de sermos pessoas generosas com o nosso coração. Nosso coração é o veículo que Deus se expressa através dos nossos sentimentos. O homem e Deus se expressa na natureza através dos homens. Através da nossa capacidade amorosa, a gente deixa Deus sair da forma que Deus é, e não da forma que a gente gostaria que ele fosse. Nós estamos precisando muito de amor, gente. O mundo está precisando de amor. Tem muita dissensão, tem muita gente querendo ter razão, tem muitas teorias sobre o mundo, a melhor forma, a distribuição econômica e a forma política e etc. Mas a gente está esquecendo de uma coisa. Da mesma forma que eu não posso pensar que amor é só dopamina, ocitocina, noradrenalina, reprodução, nós não podemos pensar que família é um bando de gente que se junta porque duas pessoas tiveram tesão um dia um pelo outro. Não é isso. Não é a pele, é o espírito, é o desejo, é o teotropismo, é a vontade que nós temos no nosso coração de atingirmos a Deus. E vamos todos nessa caminhada, juntos, de mãos dadas. Que esse momento para nós seja esse, de despertamento, para que nós tenhamos a condição de nos desenvolver a nossa capacidade amorosa. Por isso, me aceite do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, e me ajude a encontrar em mim o que eu ainda não consegui encontrar. Me traga uma lição boa, me traga o seu exemplo, me traga seu sorriso, me traga a sua mão, me traga seu amor. A água que me cura, a mão que me levanta, a luz que me ilumina, dos seus olhos, da sua alma e do seu coração. Fiquem com Deus, gente. Que assim seja. Boa noite.